Olá, pessoal, tudo bem? Vamos embora numa trilha de história? Vamos? Eu achei assim que o livro, ele trouxe uma tabela, uma tabelona, que mostra a evolução da população na cidade de São Paulo por bairros. Distritos ou bairros, uma coisa assim. Mas eu achei importante a gente ter um parâmetro anterior para saber por que São Paulo cresceu tanto assim. Né? Não basta a gente só ver números, sem ter um certo cuidado de observar por que teve esse crescimento gigantesco, a ponto de hoje a cidade, né, ser a 9ª cidade em população do planeta. Então é muita coisa, ela é a mais populosa do Brasil e a 9ª do mundo. Então, assim, é bastante coisa. Então vamos nessa? Eu separei umas imagens para a gente olhar. Então, São Paulo de contrastes. O que é um contraste? É uma coisa que destoa completamente da outra. Então, eu procurei trazer fotos do mesmo local em 2 momentos diferentes. Aqui, provavelmente, na década de 60, 1950 e poucos, né? Dá para ver aqui o carrinho diferente, né? O mesmo lugar, dá para ver aqui, ó, o viaduto, o mesmo lugar atualmente. Né? O que a gente pode observar de diferente? Né? Muito mais pessoas, muito mais prédios. Né? Olha lá. O que tem ali que foi acrescentado? Ó? Muita coisa saiu e deu lugar, né, a outra coisa. Ali o prédio do Banespa, né, famoso cartão postal da cidade. Essa foto ainda é mais interessante, é a foto da Avenida Paulista. Aqui a Avenida Paulista, quando ela era a Avenida dos Barões do Café, né, aqueles poderosos plantadores de café. Olha só, os casarões, né, ela era conhecida pelos casarões da Avenida Paulista, uma parte bastante alta da cidade. E a Avenida Paulista hoje, né, é o mesmo lugar. Vejam a diferença. De novo, o que a gente observa? Muitas pessoas, muitos prédios. Aqui uma outra tomada da Avenida Paulista. Olha lá, o que quem estava andando ali? Carroças. Aqui não tinha, até anterior a essa primeira aqui, né? Não tinha os casarões ainda, né? Então, é uma pintura, um desenho. E aqui a Avenida Paulista, com seus prédios majestosos da atualidade. Sensacional, né? Aqui uma outra tomada, não sei que avenida que é essa, acho que é o começo da Avenida Paulista, em 2009, já bem mais recente, e 2019, em 10 anos. Né? Vejam a quantidade de prédios que é acrescentada em 2019. Então, São Paulo não parou, continua acrescentando prédios à sua carinha. Outro é o mesmo laguinho, hoje em dia não tem isso, né? Inclusive, esse lago, infelizmente, está poluído, mas as pessoas ainda ficam ali à margem, né? Ficam ali contemplando aquele espaço que é muito bacana, muito bonito da cidade. Aqui, né, a gente já vem falando desse bonito aqui já há algum tempo, que é o Rio Pinheiros. Ele navegável, né, no princípio da sua vida. As pessoas ali praticando esportes, tanto de canoa quanto de nado. E aqui o Rio Pinheiros hoje, né? Dá para observar na foto aqui uma curva que não se observa mais hoje, né? Tá aqui parece um lodo, né? Uma coisa muito feia, muito ruim. Aqui mais uma tomada, dessa vez o autor pegou várias fotos, né? As pessoas ali com roupas de banho, a mesma foto de cima, só que uma outra tomada, esportes, né? Canoagem, e aqui, ó, como ele era sinuoso, né? Ele foi totalmente retificado para dar lugar aqui à vazão de carros. Carros, né? Pega-se a Marginal Pinheiros, depois a Marginal Tietê para ir para o interior do estado. Bom, aqui a Praça da Sé, também um ícone, né? Essa é a Praça da Sé hoje. Aqui um desenho da Praça da Sé. O anterior aqui a ampliação do desenho, ó, da foto, né? Uma capelinha, né? E hoje é uma catedral majestosa. De novo, o que muda é o espaço ocupado, a quantidade de pessoas que estão ali. E aqui o contraste, né? De socioeconômico da cidade, né? Muitas pessoas na linha das dificuldades, né, tendo que batalhar muito pelo seu pão de cada dia, aqui moradias bastante simples, e aqui os prédios, né, já numa situação econômica, socioeconômica mais elevada. Isso convive em São Paulo muito de perto, né, essa diferença entre aqueles que têm mais e aqueles que têm menos, muito próximo, né. Aqui uma outra foto, um lixão, né, nos arredores da cidade, aqui um conjunto de prédios, e as pessoas ali vivendo da cata de materiais recicláveis que possam encontrar no lixo. Aqui também um outro contraste, ó, os prédios gigantescos ali, em contraste com as habitações
mais populares. Então, o que eu posso dizer para vocês que São Paulo? Ela vai crescer de uma forma desordenada, sem ordem, né? Ela vai crescer numa desordem. Então, o que acontece? A cidade, a partir de final de 1900, dos anos 50, começo dos anos 60, começam a vir para São Paulo muitas indústrias, e isso atrai as pessoas para virem trabalhar, pessoas das mais variadas partes do país e do mundo. Então, São Paulo cresce muito rápido e as condições de vida, de moradia, não acompanham esse crescimento, né? Então, você tem submoradias, você tem salários baixos, em contraposição a ótimas moradias, com salários altos, com qualificação profissional, né? Muita gente tem uma excelente qualificação profissional, estudou muito nas melhores universidades, ocupa, portanto, os melhores trabalhos, e muita gente, se você for colocar, né, na balança o muito e o pouco, as pessoas que têm essa condição socioeconômica, que a gente chama maior, estão em menor número que a grande população, né? Então, a nossa cidade é realmente aquilo que eu coloquei lá no início, né? Uma cidade de contrastes, né? É a 9ª cidade do mundo em população, num espaço que não é tão grande, né? Tem espaços maiores que São Paulo que tem menos pessoas. Então, quanto mais pessoas você tem num lugar, mais desafiador é garantir uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Então, São Paulo passa por várias etapas, né? São Paulo começa a indústria depois do plantio do café, né, na época ainda que as pessoas eram escravizadas. O plantio de café, ele traz muito prestígio para São Paulo, muito dinheiro para São Paulo, e isso faz com que São Paulo fique muito rica, muito atrativa, e as pessoas acabam vindo para cá, né? Isso explica, né, esses booms de população que a gente vai ver na tabela seguinte, tá bom? Legal, né? Eu acho muito fã de São Paulo, por esses contrastes todos, né, esse caldo todo de mistério e mistura, eu acho sensacional. Tudo bem? Agora vamos lá no nosso livro, já olhar um pouquinho da nossa tarefa, né? 1972, atividade de história, coloca a data bonitinha, importante, acompanha datas, né? A gente tem uma agenda do que a gente tem trabalhado, do que a gente tem estudado, tudo feito com muita análise, muita leitura, para que fique na cabecinha de cada um de vocês, e valha a pena o estudo. Senão, não tem sentido, né, pessoal? Então, atividade 3, São Paulo ontem e hoje. Variação da população paulistana. Então, sempre que a gente fala em paulistana, se refere à população da cidade de São Paulo. Se a gente fala em população paulista, eu me refiro a todo o estado de São Paulo. Ele vai levar em conta os dados de 1950 a 2010. Só, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que tem na tabela? População recenseada. Recenseada significa que foi contada, né? O censo é uma contagem que se faz do município de São Paulo, subprefeituras e distritos municipais. Então, ele coloca aqui, ó, me parece que mais ou menos por ordem alfabética, os dados da população em quantidade desde 1950 até 2010, ou seja, 10 anos atrás. Concordam que já mudou um bocado? Concordo, tenho certeza. Então, olha só para a gente tomar um parâmetro da cidade como um todo, né? Ele coloca o todo no começo, ó. Em 1950, você põe aí quantos anos? 50 anos, 70 anos, se fosse ver para hoje, né? 70 anos. Em 1950, São Paulo tinha 2.551.313 habitantes, né? 60 anos depois, que está considerando 2010, né? São Paulo tinha 11.253.503 habitantes. Então, em 60 anos, né? Olha quantas pessoas vieram morar em São Paulo. E ele tá aqui, a Cidade de Ademar, ó. Cidade de Ademar, em 1950, tinha 20.450 pessoas que moravam aqui. Em 2010, ou seja, 60 anos depois, se eu não estou falando besteira, 410.998 pessoas. Aumentou muito, não? Bastante, né? Bastantão, né? E aí a gente vai olhando, né? Olha aqui, ó, esse bairro aqui, Campo Limpo, tinha 12 mil e poucas pessoas, hoje tem 607 mil pessoas, mais de 607 mil pessoas. É um dos campeões, né? Se não o campeão dessa tabela. Quem tem mais gente aqui é o Campo Limpo, só de bater o olho. E aí vocês vão ler a tabela e vão ver a quantidade de pessoas. Então, repito, esses números se referem a quantas pessoas moravam na cidade nesses anos considerados aí na pesquisa. Tudo bem?
Não vou ler número por número, porque senão vai ficar muito cansativo, mas é isso aí. Vamos só espiar Parelheiros. Parelheiros é no meio do mato, né, gente? Tinha 1.159 pessoas que moravam em Parelheiros em 1950 e em 2010, mais de 100 mil pessoas moravam em Parelheiros. E isso, com certeza, aumentou agora em 2020. Com certeza. Bom, depois disso, lendo a tabela com cuidado, olhando bairro por bairro, tá bom? Vocês vão responder essa segunda página aqui, que é a 173. Né? O seu bairro faz parte da lista e aí vocês vão considerar a cidade Ademar, tá bom? O que vocês vão considerar? Cidade Ademar. Muito bem. Seu bairro faz parte da lista? Caso não faça, escolha a unidade territorial mais próxima de sua residência, mas como o seu faz, você vai considerar quem? Cidade Ademar. Bia, escreva o nome de 5 unidades territoriais que tenham perdido população entre 2000 e 2010. Então, ele está dizendo que tem um momento aqui que tem unidades territoriais, que são esses distritos, que perderam população entre 2000 e 2010. Então, vocês vão olhar somente essas duas aqui, tá bom? Aí vocês vão olhar. Bom, é só para citar o nome, tá? C. Escreva o nome de 5 unidades territoriais cuja população, né, onde a população tenha aumentado de 2000 a 2010. É fácil, né? A maioria aumentou. E letra D. Qual era a unidade territorial mais populosa, que tinha mais pessoas? Qual era a unidade que tinha mais pessoas em 1950? A primeira coluna da nossa tabela. Em que ano essa unidade territorial tornou-se mais populosa? E qual unidade tornou-se mais populosa? Então, olha só, é 3 em 1 essa pergunta. Primeiro, qual era a unidade mais populosa? Tinha mais gente em 1950. Segundo, em que ano essa unidade deixou de ser mais populosa? Então, onde que ela está naquela coluna, e onde ela deixa de ser mais populosa? Ela perde para alguém, para alguma outra unidade da cidade. Unidade territorial, alguma outra subprefeitura. E qual unidade tornou-se mais populosa? Né? Nesse tempo que você olhou ela aqui, 1950. Nos anos seguintes, qual que se tornou mais populosa? E letra E, e última de hoje, embora a população da cidade de São Paulo tenha crescido em todos os recenseamentos feitos, alguns bairros perderam população. Por que será, gente, que tem bairros que perderam pessoas? Quer dizer, deixaram de crescer, né? Tentem explicar isso. Vamos ver o que sai. Depois a gente volta a conversar. Tudo bem? Então tá. Fácil? Tá difícil? Tá complicado? Sabe qual é o segredo de uma tabela? Atenção. Tenham atenção, mulher. Fiquem tranquilos e leiam parte a parte. Vocês vão ver que não é difícil. Muito bem. Eu vou embora. E vocês vão fazer a lição, hein? Ó.